ocupei o meu papel de moderador, e dar já a palavra para a primeira intervenção deste painel, que tem como tema contradições e oportunidades para o aperfeiçoamento da legislação para a proteção civil, a lei de base, a lei orgânica da ANEPS e o CIOPS, e o nosso orador é o Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia. O Professor Jorge Bacelar Gouveia é professor de Direito na Universidade Nova, conhecido pela sua dimensão académica, mas por uma intervenção civil e também já política. Já fomos colegas também na Assembleia da República, na Assembleia da República, e portanto tem também esse empenho cívico para além de um enorme conhecimento académico que tem, por exemplo, expressão neste momento, sendo presidente do Conselho Diretivo do OSCOT, do Observatório de Segurança e Criminalidade Organizada e Terrorismo, e portanto uma personalidade com muito para partilhar connosco nesta área, e a quem eu dou de imediato a palavra, Sr. Professor, agradecendo também a disponibilidade para ter participado neste seminário. Muito obrigado, Dr. João Almeida. É um grande gosto também reencontrá-lo. Já não somos deputados, portanto já deixámos de ter essa felicidade, mas temos outras felicidades porque a vida continua com outras funções. E um grande gosto rever o Dr. João Almeida, ilustre advogado. Também dizer-lhe que apreciei nessa altura não só a sua atividade como deputado, nós pertencíamos a partidos diferentes, pertencíamos e pertencemos, mas isso não impede, nem não impediu certamente uma excelente colaboração, e agora vejo também que está nestas lides e está muito bem, e ilustre advogado aqui também numa importante sociedade de advogados, e também louvar o trabalho que teve como secretário de Estado da Administração Interna, na altura também acompanhei, e de facto é uma grande riqueza todo esse trabalho e todo esse legado também que nos deixa. Também gostaria de cumprimentar o Sr. General Duarte Costa, que aqui nos acompanha, já o conheço há muito tempo. Tive o privilégio dele receber um prefácio para um livro que eu publiquei o ano passado, por acaso sobre este tema, Proteção Civil e Segurança Comunitária. Como veem, aproveito já a oportunidade para fazer a publicidade do livro, que eu julgo que está ali à venda, ali à entrada desta capela magnífica, ou ex-capela. Mas muito obrigado também, Sr. General, por este prefácio e pela companhia e, de facto, pela excelência de toda a sua atividade. Penso que o Sr. General é muito mais do que um presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, porque é um grande conhecedor nesta matéria, e acho que se nota bem a diferença entre o antes e o depois da presença do Sr. General como presidente deste organismo. Penso que isso é evidente, basta ouvi-lo falar numa intervenção como eu já ouvi várias vezes, e percebe-se logo a diferença entre o antes e o depois. Também gostaria de, nesta ocasião, cumprimentar todos os que estão aqui. Nós já vim aqui várias vezes esta Universidade Lusófona e este magnífico lugar. Também cumprimentar de modo particular o Sr. Professor Artur Costa pelo convite muito gentil que fez, ao qual eu só podia aceitar imediatamente, e também dar-vos os parabéns, e aqui à Faculdade de Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias, por este seminário sobre o patamar local da proteção civil. Aqui o tema que me cabe é um tema um pouco mais restrito. Eu não sou um operacional de proteção civil, mas no certo sentido posso ser, porque todos os agentes, todas as pessoas são operacionais de proteção civil, ou podem ser, ou deviam ser mais, infelizmente, e não são. Acompanhei há pouco a intervenção anterior e realmente é lamentável que nas escolas, nessa disciplina importante de educação para a cidadania, se anda a discutir se as casas de banho devem ser unissexo ou não, mas não se ensina coisas de proteção civil. Realmente tudo isto está ao contrário. É muito triste chegar a esta conclusão, e é sobretudo muito triste verificar o desperdício de recursos e não falarmos daquilo que é importante e ficarmos nas redondezas daquilo que é periférico e que não tem importância nenhuma, ou sendo importante, não tem a mesma importância que outras coisas têm, que são verdadeiramente mais importantes do que essas. Mas aqui estou para vos dar um pouco a minha perspectiva mais também jurídica, que diz respeito ao edifício legislativo da Proteção Civil, que é realmente um edifício bastante caótico, não é? E bastante contraditório, e no qual é difícil entrar, a verdade é essa. Não obstante alguns progressos que têm sido realizados, mas de facto é difícil de compreender, e há várias questões que estão em cima da mesa,
questões, umas já antigas, que já existiam, já existem há muito tempo, outras que se tornaram muito patentes depois da questão da pandemia. Realmente a questão da pandemia trouxe-nos aqui novos desafios, coisas que não podíamos imaginar que pudessem acontecer, e essa pandemia mostrou os limites da legislação, as suas fragilidades e as suas contradições. Claro que a proteção civil não é só legislação, a proteção civil é sobretudo uma ação prática para a defesa do país e das populações contra os vários riscos que estão incluídos na proteção civil, mas a legislação aqui é muito importante porque não há sociedade organizada sem legislação, sem direito, e aqui o direito tem uma importância acrescida porque este direito é um direito coercivo, é um direito que pode limitar as liberdades e é um direito que dá poderes de autoridade também coercivos às instituições e, portanto, é com todo o cuidado que nós devemos observar a legislação e ver se ela está adequada, se carece ou não de aperfeiçoamentos. Tudo isso é necessário e penso que todo o direito à proteção civil, que tem sido uma área, na verdade, pouco estudada ou abandonada pela doutrina portuguesa, é pena. Eu vou fazendo o que posso, muitos outros colegas fazem o que podem, mas de facto isto merecia aqui um desenvolvimento com outro tipo de arcabouço. Que é verdade que hoje as universidades, em particular aqui a Universidade de Lusófona, têm dado algum cuidado, alguma atenção a esta matéria do ponto de vista universitário, não só têm cursos de graduação como também cursos pós-graduados, mas mesmo assim percebe-se que são iniciativas insuficientes, mas vamos caminhando, penso que estamos a progredir, é isso que interessa, mas fica também aqui o apelo, um apelo que é ao mesmo tempo um agradecimento por este acontecimento, este evento, que significa essa importância que já está a ser dada, mas também a necessidade de continuar estes estudos no âmbito da proteção civil, estudos também de divulgação, mas também estudos de investigação, que é isso que julgo que importa. Claro que a proteção civil não é só legislação, são pessoas, são meios tecnológicos, meios informáticos, meios financeiros, meios materiais, mas também são leis, e essas leis realmente são necessárias para se perceber como é que as coisas funcionam ou possam funcionar da melhor maneira. Então, qual é o panorama do edifício da proteção civil neste momento em Portugal? Quais são as leis e qual a minha visão sobre o assunto, necessariamente breve? Penso que é importante, desde logo, observar a Constituição, até porque nós estamos neste momento num processo de revisão constitucional, julgo que vai mesmo acontecer, desta vez, portanto, à terceira tentativa vamos ter a oitava revisão, porque já tivemos 2 tentativas para chegar à oitava, mas as 2 tentativas não chegaram à oitava nenhuma, portanto agora estamos na terceira tentativa para ver se chegamos à oitava revisão constitucional. Espero que não seja o 8º passageiro, aquele famoso filme de terror, acho que não vai ser. Com aquela famosa atriz Sigourney Weaver, acho que depois houve uma série de 5 filmes, todos se recordarão disso. Bem, portanto, Constituição por um lado. Por outro lado, depois em matéria de legislação ordinária, penso que há aqui 3 leis fundamentais, é essa a proposta do seu professor Artur, a Lei de Base da Proteção Civil, a Lei da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a lei mais recente, o diploma do CIOPS. Eu talvez ficasse nas 2 primeiras, portanto a Constituição e depois as 2 leis ordinárias, a Lei de Base da Proteção Civil e a Lei da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E a primeira coisa que me vem assim à ideia é de facto olhar para este quadro e por um lado, realmente lamentar uma certa dispersão de legislação. Aliás, que não é só esta, basta ir ao site, aliás, muitíssimo bem feito, da ANEPS e perceber a quantidade de legislação que lá está, e que a certa altura nós começamos a abrir hiperligações e aquilo é um mundo inesgotável. E depois diplomas que remetem para outros diplomas, portanto falta aqui realmente um esforço de unificação, eu até diria um esforço de codificação de todo o edifício da proteção civil. Eu sei que isso não é fácil, porque são áreas muito diferentes, áreas depois particulares, a questão dos incêndios, a questão das construções das casas, várias áreas muito dispersas em todos os vários domínios, mas penso que, não obstante o esforço que eu sei que tem sido feito pelo seu Presidente, penso que há aqui, mais do ponto de vista político, do que propriamente do ponto de vista dos dirigentes administrativos, uma falta de atenção à necessidade desta legislação estar concentrada, ser estável e não andarmos aqui, digamos, constantemente a mudar coisas e, sobretudo, a mudarmos umas coisas e não mudarmos outras coisas. Aliás, basta ver a comparação em relação à Lei de Base de Proteção Civil, que, de facto, foi mudada pela última vez em 2015,
e depois olhamos para a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e que já foi alterada 5 vezes. E ainda por cima é um decreto-lei de 2019 e estamos em 2023. Mas vejam só a diferença de uma lei de 2006 foi alterada 2 vezes e um outro diploma de 2019 já foi alterado 4 vezes. Claro que não tem a mesma importância, mas tem que estar em consideração e mostra realmente aqui andamentos diferentes e em parte isto é explicado porque, de facto, o diploma da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é do Governo, é um decreto-lei, enquanto que a lei de bases é uma lei da Assembleia da República. Mas ainda assim, penso que não se justificaria que houvesse esta discrepância. Portanto, o primeiro comentário é um comentário que se dirige à dispersão, à turbulência, às constantes modificações desencontradas entre si nesta matéria. Portanto, penso que isso acho que nos deve fazer pensar. Claro que poderão dizer o que interessa são as soluções, não é se as leis foram alteradas muitas ou poucas vezes, mas isso às vezes não é bem assim, porque as leis também têm o seu lado simbólico e ajudam também a sedimentar um sentimento coletivo de respeito pelas próprias leis. Mas eu agora talvez começasse por referir a própria Constituição. Já que estamos num processo de revisão constitucional, segundo me dizem, vai durar mais um ano, não sei. Acho que já estão no artigo 40 e tal, mas a Constituição tem 296 e ainda falta muito para lá chegar, e depois ainda haverá a parte política de um possível acordo sempre, um acordo político entre os grupos parlamentares no sentido de se fixar as matérias que vão ser objeto de revisão, mas do ponto de vista da Constituição, realmente a referência à proteção civil é muito pobre, é muito decepcionante, digamos assim. Aliás, antes até era mais do que decepcionante, antes era mesmo zero, porque quando a Constituição foi aprovada em 1976, nem sequer existia a palavra na Constituição de proteção civil, era zero. Portanto, aquilo que diz respeito a todos nós, uma atividade que nos parece hoje óbvia, não tinha qualquer referência na Constituição, valia zero. Portanto, isto foi assim até 1989. Depois, na revisão de 89, lá se colocou uma referenciazinha, não bem à proteção civil, mas aproximando disso como missão secundária das Forças Armadas, a partir de 89 até 1997, portanto, desde a segunda até a quarta revisão. Portanto, as Forças Armadas podiam ter intervenções em situações de calamidade, mas desde que não implicasse a convocação dos estados de exceção. E depois, finalmente, em 1997, até hoje, a Constituição tem uma referência, ainda só no âmbito das Forças Armadas, como sendo uma missão secundária das Forças Armadas a missões de proteção civil e de qualidade de vida das pessoas. Mas, como imagino, penso que isto é muito pouco, até porque pode dar uma ideia completamente errada do que é a proteção civil, porque eu saiba, a proteção civil não é um sistema das Forças Armadas nem de defesa nacional, é uma coisa muito diferente. Eu diria que é talvez o mais distinto de todos os sistemas de proteção do Estado e das pessoas. Se nós enquadrarmos a proteção civil numa lógica de segurança nacional, que é um pouco hoje a ideia que vai fazendo o seu caminho, embora não tenha cobertura constitucional e legal, de facto a proteção civil é aquilo que está mais fora desse âmbito, se nós recorrermos ao inglês, separando, em português não temos essa diferença, mas em inglês temos security e safety. Ora, precisamente a security inclui a defesa, a polícia e a segurança de Estado, enquanto que a safety tem a ver com uma outra realidade completamente distinta, que é realmente a proteção civil, ou segurança civil, também se usa essa expressão, e portanto está totalmente separada e realmente dizer que as Forças Armadas têm uma missão de safety é uma coisa um pouco estranha, quando é a única coisa que se fala na Constituição em matéria de proteção civil. Portanto, eu espero que neste momento, não sei se estamos a ser ouvidos por alguns senhores deputados, nós já fomos, não é? Mas pode ser que alguns estejam a ouvir, ou outros que não sendo deputados possam ser transmissários dessa mensagem, mas em vez de estarem muito ocupados, que também é capaz de ter o seu interesse em discutir se a Constituição deve consagrar os direitos dos animais, ou se a Constituição deve reconhecer o direito de voto aos 16 anos, ou talvez fazer eleger pessoas com 16 anos, será-se um pouco estranho, o menor ser deputado da Assembleia da República com 16 anos, mas talvez não fosse a ideia também pensarem que a proteção civil teria alguma coisa mais importante de ser reconhecida no âmbito constitucional e pelo menos ser identificada como um sistema autónomo, que não seja um apêndice, digamos, uma coisa pendurada lá nas Forças Armadas, com o devido respeito às Forças Armadas, que elas também colaboram, claro, aliás a lei de bases é muito clara sobre isso, mas com o devido respeito, a proteção civil não é uma missão propriamente das Forças Armadas. E o Sr. General não vai levar a mal, certamente. E, portanto, acho que estava na altura das coisas serem feitas como deve ser,
Poderão dizer que, bem, mas isto da Constituição, dizer ou não dizer é igual, porque já se não dizia desde 76, sempre houve proteção civil, mesmo quando a Constituição não dizia. É verdade, sim, com certeza, ainda bem, para todos nós. Era só o que faltava se a Constituição não dissesse que havia proteção civil, que ela não poderia existir, isso é que não, nunca. Mas uma vez que se refere a ela, então que se refere de uma forma correta, de uma forma equilibrada e reconhecendo até do ponto de vista constitucional, porque a Constituição tem o seu lado simbólico, reconhecendo o papel e a importância e o esforço de todos os agentes da proteção civil. Acho que é isso também que eles merecem, e penso que estava na altura de, até por causa de tudo o que já tem acontecido de trágico, estava na altura desse esforço ser devidamente reconhecido. Isso poderia ser levado em conta neste processo de revisão constitucional. Infelizmente não vejo nada sobre isso na revisão constitucional, zero. Dos 8 projetos apresentados, não há nenhum deles que eu saiba, se o senhor me confirma, penso que não há nenhum que se refira à questão da proteção civil, e é realmente lamentável, porque ainda por cima, no âmbito dos sistemas de segurança nacional, Forças Armadas, segurança policial, forças e serviços de segurança, segurança de Estado, serviços de informações, o da proteção civil é aquele que tem mais pessoas. E é aquele que atende ao maior número de necessidades que nós temos. Nós estamos em guerra, não estamos. Os crimes é toda a hora? Não, só de vez em quando, felizmente. Segurança de Estado, há às vezes algumas crises, há. Proteção civil é todos os dias, é toda a hora, todo o segundo. E, portanto, há aqui uma desproporção no reconhecimento constitucional do papel de um sistema que devia ser assumido como tal, de um sistema nacional de proteção civil. Portanto, fica aqui esta minha observação, no desejo do ponto de vista constitucional, ser reconhecido essa missão do Estado, porque a verdade é essa, que é uma missão do Estado, e depois também saber se essa missão do Estado, que tipo de meios é que tem, que poderes é que têm as instituições que estão na área da proteção civil, porque elas também lidam com os direitos das pessoas, também lidam com as liberdades das pessoas, como nós vimos muito bem no tempo da pandemia, em que foram usados, embora de uma forma ínvia, situações de crise de proteção civil, como sabemos. Portanto, esta é a primeira observação em relação à Constituição. Depois, em relação à Lei de Base de Proteção Civil, também temos aqui várias questões que são importantes. A Lei de Bases já não é a primeira, da primeira geração, é uma Lei de Bases posterior, neste caso a Lei 27 de 2006, de 3 de julho, teve várias alterações, a última, como vos disse, em 2015, mas esta lei foi realmente posta à prova duramente durante a pandemia. E essa experiência da pandemia veio colocar à tona d'água as suas fragilidades. E penso que é a altura de refletir sobre isso. Claro que há uma questão que é óbvia, que eu já percebi que foi aqui discutido também no painel anterior, que é a questão da descorrespondência desta lei de bases, que não foi alterada em função da nova realidade da criação de várias instâncias regionais, subregionais e municipais de proteção civil. Portanto, há uma total desarmonia. Portanto, eu não percebo como é que o legislador faz alterações à lei da ANEPS e faz uma nova lei do CIOPS e não se lembrou de fazer uma alteração à lei de base da proteção civil. Isto para mim é uma coisa inacreditável, com o devido respeito. E não venham dizer que havia um problema político, porque não havia problema político nenhum, porque há uma maioria única de um só partido. Portanto, se o mesmo partido faz um decreto-lei, também faz uma lei. E até neste caso até tinha a companhia dos outros partidos, certamente, porque estariam todos de acordo. Portanto, isto é uma total incapacidade de legislar como deve ser. Realmente é o estado do país, como nós sabemos, não é? Mas, de facto, isto é absolutamente incompreensível que se faça uma alteração, que é uma alteração importante, eu não vou entrar agora nos aspectos operacionais, mas é uma alteração importante, é uma alteração de patamares. Então, faz-se uma alteração estrutural, com estas características, mas não se altera a lei de bases, a lei da raiz, a lei que é a raiz do sistema. E vamos alterar, digamos, tratamos dos ramos da árvore, mas não tratamos do tronco da árvore. É assim que se legisla em Portugal. Eu realmente não consigo compreender. Mas, portanto, e isto depois até com implicações, até possivelmente, de alguma ilegalidade que possa ser decorrente de um decreto-lei modificar uma coisa e a lei de bases, que é uma lei que é mais importante, pode ter preferência, pode ter prevalência, dizer uma coisa diferente daquilo que está no decreto-lei, quer no decreto-lei do CIOPS, quer depois no decreto-lei de alteração da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Mas, além desta descorrespondência, que parece óbvia, e que realmente muito me espanta, devo dizer, há depois vários temas mais específicos. Um deles é o tema que, de facto, se colocou muito na altura da pandemia,
porque foi aproveitado também para alguns setores negacionistas, com o devido respeito. Eu sei que os negacionistas agora têm tido alguns ganhos de causa, porque afinal há uns efeitos secundários das vacinas, e afinal isto não foi tão grave como na altura se dizia, mas isto é muito bom contar a história do filme depois de ter visto o filme. Muito obrigado. Quando nós, quer dizer, se eu quero contar a história, se eu conto a história do filme depois de ter visto o filme, já sei qual é a história. Mas é que nós na altura não tínhamos visto o filme todo. Estávamos apenas no princípio do filme. E era natural que tivéssemos medo, que não soubéssemos como agir, que estivéssemos a tentar soluções diversas. E eu acho que até em termos gerais, devo dizer isto, penso que a classe política acho que se safou muito bem. Acho que nos governou razoavelmente bem, num tempo difícil para nós, cidadãos, mas também para eles, porque nunca tinham tido essa experiência na sua vida. Houve alguns erros, com certeza, que foram devidamente assinalados, eu fartei-me de falar deles, também fiz alguns elogios já agora, que acho que também eram justos, mas também é fácil agora criticar, porque nós agora já sabemos muitas coisas que não sabíamos há 2 anos ou há 3 anos. Mas, de toda a maneira, havia um ponto muito importante, que era digamos, as situações que podem dar origem a uma intervenção de proteção civil. E estou a referir-me em particular aos 2 conceitos célebres do acidente grave e da catástrofe. Porque o problema destes 2 conceitos é que eles continuam exatamente como estavam, e penso que a experiência da pandemia e a experiência hoje de uma nova concepção de safety, de uma safety humana, digamos assim, para recorrer ao conceito das Nações Unidas de Segurança Humana, penso que seria uma boa altura de repensarmos os conceitos base de uma intervenção de crise de proteção civil quando há acidente grave ou quando há catástrofe. Porque o que está no artigo 3º da Lei de Bases é manifestamente redutor e restritivo da realidade concreta. E, portanto, penso que seria a altura de fazer uma intervenção legislativa, alargando estes conceitos. Claro que a Constituição também tem um conceito de calamidade pública, mas que também, na altura, havia dúvidas sobre se isso poderia decretar. A meu ver, sempre achei que sim, porque a calamidade pública, como causa do estado de emergência, era uma causa social, portanto tem a ver com doenças, epidemias, terremotos, cheias, coisas assim. Eu sempre achei isso, mas vi pessoas que criticaram essa solução, dizendo que aquilo que estava a acontecer não era motivo para declarar o estado de emergência. Isto referindo à questão do estado de emergência, mas também depois há os estados de crise, que não são estados de exceção constitucional, os 3, portanto, alerta, contingência e calamidade, que estão na Lei de Base de Proteção Civil. Mas, portanto, a questão afinar estes conceitos, atualizar estes conceitos, penso que isso seria necessário, até porque a diferença entre acidente grave e catástrofe acaba por ser uma diferença qualitativa de grau, não de natureza. E eu penso que hoje, não só normas internacionais, como o conhecimento que nós temos da realidade, nos devia alargar estes conceitos para novas situações que justificassem precisamente uma intervenção da proteção civil, que é uma proteção realmente mais alargada. Portanto, este é um aspecto, penso que é importante. Outro aspecto, aqui vou ser politicamente incorreto, como às vezes gosto de ser, e até para provocar. Outra coisa que nós podemos concluir é que não é uma boa ideia ter um Sistema Nacional de Proteção Civil e ter 2 sistemas regionais de proteção civil. Para certos efeitos não é uma boa ideia. Porque a certa altura, no tempo da pandemia, não sei se recordam, eu já não sabia bem qual era o estado de calamidade em que eu vivia. Porque havia um estado de calamidade nacional e havia um estado de calamidade nas regiões autónomas e outro nos Açores, outro na Madeira. Portanto, isto era uma confusão total. Cada região tinha o seu estado de calamidade, ou a sua situação de crise, mas também havia uma situação nacional de estado de calamidade ou situação de crise. Para já não falar quando havia ao mesmo tempo um estado de emergência, esse sempre foi nacional, mas também havia ao mesmo tempo um estado de calamidade dos Açores e da Madeira ao mesmo tempo, que é uma coisa realmente extraordinária, juntar então um estado de exceção constitucional com um estado de crise apenas do ponto de vista legislativo. Portanto, penso que não está em causa, evidentemente, centralizar o que quer que seja. Aliás, já dei provas da minha vida de ser amigo das regiões autónomas, mas eu penso que é necessário aqui uma melhor coordenação e penso que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil devia ter uma intervenção mais direta em certos casos mais graves no âmbito das regiões autónomas e no âmbito dos sistemas regionais de proteção civil. Penso que isso justificava clarificar melhor essa fronteira entre aquilo que cabe à Autoridade Nacional, que acaba um pouco por ser uma autoridade continental e com pouca intervenção nas regiões autónomas. É verdade que isso se justifica porque são regiões distantes e numa atividade que é operacional e que tem uma característica de ser imediata, muitas vezes isso pode não ter interesse porque não é útil, mas há coisas que a Autoridade Nacional poderia fazer perfeitamente nas regiões autónomas com todo o interesse, julgo eu, até mesmo do ponto de vista operacional. Penso que isso deve ser repensado
e isto não está em causa estar a diminuir o poder das regiões autónomas. Está em causa é melhor conciliar as disponibilidades e as capacidades instaladas para esse efeito. Depois, em relação às situações de crise de proteção civil, também que é outro ponto que também julgo que se justifica. Aqui, de facto, também há aqui vários problemas que têm que ver com o regime destas três situações de crise. Houve aqui uma alteração em 2015 no que respeita a alguns destas situações de crise, é verdade, mas claro que o que se percebe é uma falta de densidade, um grande vazio, digamos assim, no que respeita ao significado destes estados de crise. Portanto, muitas vezes a diferença é uma diferença meramente formal, de quem é que decreta, ou do âmbito territorial da sua aplicação, mas ficamos sem saber muito bem qual é que é a diferença entre o estado de alerta, o estado de contingência e um estado de calamidade, uma situação de calamidade. Isso devia ser aqui, de facto, objeto de uma maior clarificação legislativa, e para precisamente evitar aquilo que aconteceu durante a pandemia, que foi, digamos, não havendo mais o estado de emergência, ou porque era realmente um instrumento demasiado pesado, ou porque era muito incómodo para os políticos, porque implicava sempre convocar a Assembleia da República e a decisão do Presidente da República de 15 em 15 dias. A certa altura, digamos, a política de proteção civil durante a pandemia acomodou-se numa situação que se arranjou, digamos, que apareceu ali à mão, um pouco, enfim, amanongada, como se costuma dizer, que é usar a situação de crise, de calamidade, para ser, no fundo, um equivalente prático a um estado de emergência que já não se queria declarar, ou porque se considerava que era muito assustador das pessoas, ou porque, sobretudo, implicava ou tinha a facilidade de poder alijar as responsabilidades políticas, quer do Presidente, quer da Assembleia, porque era uma situação de crise que era só com o Governo, e o Presidente da Assembleia já não tinha nada a ver com isso, e se isto corresse mal era lá com o Governo e não era nem com o Presidente, nem com a Assembleia da República. Na verdade, essa foi a lógica política subjacente, a certa altura, ao uso que foi sendo facilitado da situação de calamidade. E com coisas absurdas, porque, a certa altura, lembram-se, numa das situações de calamidade, havia um dever geral de confinamento, ou um dever geral de confinamento domiciliário, o que era uma coisa extraordinária. Ou então, todas as restrições em matéria de circulação de pessoas, em matéria de acesso aos espaços públicos, de restaurantes, suspensão de atividades económicas, tudo isso incluído numa situação de calamidade. Como é que isso é possível? Quem lê aqui o estado de calamidade não vê nada disto. E mesmo o que está aqui é de duvidosa constitucionalidade. A questão das cercas sanitárias, impedir a liberdade de circulação das pessoas. Portanto, tudo isto se me suscita as maiores reservas, para não dizer que é mesmo inconstitucional o que está aqui. E ainda por cima foi alterado um artigo da Lei de Bases, que era o artigo que dizia que quando fosse necessário suspender direitos, as situações de crise, sobretudo a de calamidade, tinha que ser acompanhado da declaração do estado de emergência. Ainda por cima, esse artigo foi eliminado na última alteração à Lei de Bases da Proteção Civil. Portanto, aquele artigo, no fundo, podia dizer que, de facto, as situações de crise não seriam inconstitucionais porque não implicavam suspensão de direitos e, portanto, dizendo que se fosse necessário, então seria de convocar um estado de emergência, que é o artigo 59, essas duas disposições foram revogadas. Portanto, aquelas disposições que eram as mais úteis de todas para que isto não se tornasse inconstitucional foram aquelas que foram precisamente eliminadas e deixaram de constar. Portanto, esse é outro problema que realmente não consigo perceber. Depois, outro aspecto aqui importante que a Lei de Bases se refere, a meu ver bem, tem um capítulo próprio, que é o último capítulo, digamos, substancial, antes do capítulo final das disposições finais e transitórias, tem a ver com as Forças Armadas. Isto que está aqui está bem, não me suscita nenhuma dúvida, mas eu acho que mas falta aqui outra coisa, é que, então e as forças e os serviços de segurança? As forças policiais não colaboram com a proteção civil? São só as Forças Armadas? Não estão aqui. Eu sei que todos nós somos agentes de proteção civil, eu sei que há aqui um artigo que enumera todas as instituições que são agentes de proteção civil, artigo 46, o Corpos de Bombeiros, Forças de Segurança, Forças Armadas, Autoridade Marítima, a ANAC, INEM, Sapadores Florestais, Cruz Vermelha até. Sim, senhor, eu sei isso tudo. Mas, quando vamos à realidade das coisas, então porque é que há um capítulo sobre as Forças Armadas, que me parece bem feito, aliás, nada contra,
Até não devia haver aqui um capítulo sobre a cooperação das forças policiais com o sistema de proteção civil e em particular com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Eu acho que devia haver. Porque, na verdade, essas são aquelas que estão mais próximas das pessoas. Para já são em maior número do que as Forças Armadas, e depois tem uma doutrina de relação com o cidadão. Os militares não têm essa doutrina, têm uma doutrina de relação com o inimigo, que é uma coisa um pouco diferente. Eu sei que alguns cidadãos também às vezes são mais amigos do que os outros, mas não exageremos. Mas, portanto, falta aqui uma intervenção que eu acho que deve ser reconhecida também na Lei de Base de Proteção Civil, do ponto de vista do enquadramento dessas atividades que são levadas a cabo pelas várias forças policiais, forças e serviços de segurança, portanto, no âmbito da chamada segurança policial, no âmbito da segurança interna. E para terminar, houve aqui dois temas que suscitaram aqui o interesse da minha parte, e deixo essa reflexão para não alongar, que é a seguinte: por um lado, há aqui eu vi uma referência a isso, é uma matéria que me é muito cara, porque já fiz várias conferências aqui em Vila Nova de Gaia, a convite do Sindicato Nacional das Polícias Municipais. E essa é uma realidade que tem sido muito desvalorizada ou subvalorizada. Eu conheço bem essa realidade. As polícias municipais têm sido muito maltratadas, sobretudo do ponto de vista do seu estatuto. Não têm um estatuto diferenciado e têm um estatuto como qualquer funcionário público, administrativo ou civil, quando nós sabemos que é uma profissão de desgaste, às vezes mais desgaste do que as próprias forças policiais. E são pessoas fardadas, são pessoas que, na maior parte dos casos, ou em alguns casos, usam arma, são pessoas que se apresentam na comunidade como sendo a primeira intervenção da autoridade do Estado, ou neste caso a autoridade pública, municipal, mas essas pessoas não são devidamente valorizadas. E tem um problema sério, não só um problema de baixos salários, como um problema de ausência de qualquer carreira de jeito e respeitável de progressão. Mas essas entidades também deviam ser, digamos, enquadradas numa tarefa de proteção civil, porque, claro, não são polícias de ordem pública, têm tarefas de polícia administrativa especial em certas áreas, no trânsito, se for o caso, estacionamento, o caso da legalidade urbanística, ou o caso da legalidade turística, nas feiras, nos mercados, etc., tudo isso, mas penso que essa atividade tem que ser valorizada. É verdade que não há polícias municipais em todos os municípios, sabemos isso, no Calvário de 40 e tal, não sei agora o número. Devia haver mais, nunca percebi porque é que houve um ímpeto, e até houve uma referência constitucional a partir de 97 às polícias municipais, mas depois essas ideias ficaram pelo caminho, quando nós hoje sabemos que o policiamento tem que ser um policiamento comunitário e um policiamento de proximidade. Claro que este policiamento não é um policiamento de ordem pública, mas contribui para intensificar essa presença da comunidade e para a tranquilidade da vida das pessoas, e isso está totalmente omisso nesta matéria. Devia haver aqui um outro olhar sobre a proteção civil, sobre a Polícia Municipal, não só no seu estatuto, isso é outro assunto, mas também na sua colaboração com atividades de proteção civil. E, finalmente, depois, algo também que me faz impressão é o seguinte, é que nós na Constituição, o único dever que nós temos, que está considerado como tal, há um dever que é inescapável, não é? Que é o dever de pagar impostos. Como dizia um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, há duas coisas certas na vida, é a morte e os impostos, não é? A nossa Constituição, por acaso, não diz que nós temos o dever de pagar impostos, mas há um dever que lá está, é o dever de defender a pátria. Está lá, no âmbito das Forças Armadas. Defender a pátria, neste caso, no âmbito, numa ideia de defesa militar da República. Então, mas não há um dever de proteção civil de todos nós? É até mais importante do que esse. E é um dever de todos, não é só aquele dever que se vai aplicar, que só se aplica às pessoas que estão em casa e que são mobilizadas numa situação de crise, de estado de guerra. Mas esse dever é um dever ativo para todos os cidadãos, de todas as idades, de todas as condições. E devia haver aqui uma referência constante também a um dever de proteção civil e, digamos, dignificar esse dever de colaborar nas atividades de proteção civil também ao nível da Constituição. Em paralelo com o dever de defender a pátria, neste caso defender o país contra os riscos e contra tudo aquilo que está por detrás das causas de intervenção da proteção civil. Penso que isso seria importante, que houvesse essa referência, que dignificaria certamente também a nossa posição de cidadãos empenhados na proteção civil. E, portanto, estas são as minhas reflexões e depois estarei disponível para o debate, se assim entenderem. Muito obrigado pela vossa iniciativa e parabéns por este excelente seminário, em particular ao seu professor Artur Costa, por esta iniciativa. Muito obrigado.